Fala, minha rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um quadro do Mesa de Bar, entrando aí para a galera assistir nessa quarentena. Como eu sempre faço questão de salientar aqui, a essência desse quadro é a gente estar presencialmente numa mesa de bar, batendo papo com os amigos, falando de futebol. E durante a quarentena a gente está fazendo isso à distância, né? Infelizmente, tomando uma cervejinha e bater papo, né? Hoje a gente vai falar de um assunto bem legal que foi levantado, na verdade, no último tema, que foi muito interessante. Todo mundo que está assistindo o vídeo está curtindo muito, então se você não assistiu, olha aí no canal o debate que a gente fez mata-mata versus ponto corrido, né? Já que nesse momento é um assunto que está em alta. Ele foi um debate tão intenso que foi dividido em duas partes, então tem dois vídeos aí falando ponto corrido mata-mata. E aí, durante o nosso debate lá, surgiu essa questão, alguém, acho que foi o José que levantou, falou, pô, e onde estão os melhores times, né, no ano, na temporada? Quem ganha o Brasileiro, quem ganha a Copa do Brasil? E assim, acho que ninguém tem muita convicção para responder isso. Eu confesso que eu também não tenho. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje para ver se a gente chega a uma conclusão, se é que ela existe, né? Mas eu acho que é um debate interessante de fazer essa análise, né? O time que se prepara para o ponto corrido e o time que se prepara para o mata-mata, como que essa preparação acaba tendo como consequência ali a qualidade do time, né, em si. E hoje eu estou aí com o Matheus, com o Josélio, o Macarrão está atrasado, já vai chegar para participar também. Então, inicialmente, vamos para as considerações iniciais aí de Matheus e Josélio. Falando aí, cada um, se tivesse que chutar agora, onde que você acha que vem os melhores times? No ponto corrido ou no mata-mata, né? No caso que a gente está discutindo aqui no Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil. Quem que forma os melhores times? O campeão de qual? Bom, então deixa eu falar aqui, né? Para primeiro saudar a todos os ouvintes aí. E eu vou falar que eu estou muito preocupado com essa ideia de mesa de bar. Está diminuindo aqui, porque depois eu estou falando fora de Juiz de Fora. Depois que eu fiquei sabendo que foram abertos os bares, os nossos participantes estão indo para o bar ao invés de vir para a mesa de bar aqui. Estão descumprindo o isolamento. Né? Então, essa ideia do isolamento, você pode procurar o Mercinho uma hora dessa, onde vai estar. O Macarrão provavelmente vai estar chegando aqui embriagado, mas isso é realmente ok. Então, Tarcísio já tomou umas 3 garrafas de vinho. Exatamente. Mas então, eu queria saudar aí meus queridos pós-atletas. O José é um atleta em atividade, né? Está no auge da forma física. O Rafael aí, um pós-atleta, um lendário. Está vivendo do Legend, né? Daqui a pouco você vai querer... Não, agora eu estou jogando ali, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Olha o que eu estou jogando. Dá para ver aí? Mas você nunca nem jogou com capinha de botão, você começou com garalite, aquela coisa toda, né? Mas tudo bem, futebol de botão no tempo. Mas eu particularmente, falo que, volto a defender o que a gente falou. Eu acho que para pontos corridos, a preparação é melhor. Só que até eu não sabia se me colocaram a par. A partir do momento que a Copa do Brasil começa a aceitar os times da Libertadores, eu acho que aí começa a mudar um pouco a figura. Por quê? Porque você já tem um preparo que é para o mata-mata tipo Libertadores, e aí começa a dar uma importância. Mas eu ainda continuo acreditando que o time ele é mais bem estruturado para um campeonato mais longo de ponto corrido. Claro, depois a gente vai... Acho que vocês vão levantar os dados de campeões aí para a gente poder fazer esse levantamento. A meu ver, eu vejo dessa maneira. Show de bola. E aí, Josélio? Você chegou a pensar nisso ou depois daquele bate-papo nosso ficou isso para lá e é só impressão? Não, acontece. Boa tarde, aí, boa noite, bom dia, né? O que acontece é o seguinte, é importante deixar claro que eu gosto dos dois, cara. Eu gosto dos dois. O que eu levanto sempre a teoria é que não deve ser mescla. Aí o que você vai pesquisar? Você vai pesquisar no Brasil, no exterior, os times que ganham os campeonatos mais longos produzem um melhor futebol. Porque a imprevisibilidade é menor. Isso é fato, isso sim. Mas você não acha que em muitos momentos tem time que apresenta um futebol pragmático, aquele futebol nota 6,5, 7 para ganhar o ponto corrido? Você não acha isso? Mas ele foi regular, cara. É o time que, por exemplo,
É o time que é nota 7 o campeonato inteiro. Em um momento ele chegou a ser nota 9, 10. Então, mas no mata-mata você pode ter um time que consegue atingir nota 8, 9, não? É difícil, porque aí o resultado passa a ser mais importante do que o jogo. Porque, assim, tem fatores que influenciam que são complicados, né? Tipo lesão e tudo mais. Você pode ter um baita time, mas não ter um elenco, né? A pressão do jogo grande faz o time render um pouco menos, cara. Você vê que dificilmente numa final o time joga o máximo da temporada. Dificilmente. Então, assim, num campeonato de ponto corrido, onde os jogos, na teoria, têm menos peso, os times jogam mais leve. Eles desempenham melhor o seu jogo. Isso, para mim, é claro. Assim, não tem nem discussão um negócio desse. Eu acho que os times que jogam, que ganham os pontos corridos, eles produzem ao longo da Mas igual você falou uma vez, que eu acho que faz muito sentido, que o brasileiro, principalmente, ainda não aprendeu a jogar o ponto corrido. Você não acha que em muitos momentos os times brasileiros jogam determinados jogos despretensiosamente, assim, botando time reserva, entrando, mas por quê? tirando o pé? Porque eles colocam como prioridade, sobretudo os melhores times, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores. Pois é. Por isso que os times de São Paulo sempre eles levaram vantagem. Eu acho que eles mudaram a chave primeiro. Eles jogam com mais seriedade que o de ponto corrido, os times de São Paulo, eu acho. Por isso que eles têm um maior número de êxitos aí. Ô, Macarrão, você tava no botequim, Macarrão? Oi? Tava no botequim, porra? Pô, não, eu cheguei atrasado no botequim, né? Porra, diferente. tá quebrando a quarentena aí, pô? A galera tá resolvendo beber até às 7 no bar, né? Aí beleza, já que pode até às 7, fica até às 7. O Macarrão falou, pô, vou sair do bar como, né? Aqui, suas condolências aí para os nossos inscritos do canal, o pessoal que está assistindo aí. E já dando uma opinião de bate-pronto, talvez intuitiva, se tivesse que chutar, os melhores times são aqueles que ganham o Campeonato Brasileiro ou que ganham a Copa do Brasil em cada temporada? Rapaz, eita, caiu aqui. Hoje eu estou tendo que entrar no celular, tá uma coisa horrorosa, né, menino? Tá osso aí, eu tô achando. Beleza, galera? Tá bonito, Macarrão. Aqui novamente. Cheguei atrasado na mesa de bar, né, pô? Mas enfim. Rapaz, vou te falar o seguinte. Eu não conseguiria cravar para um lado ou para o outro. Eu acho que vai depender muito do ano, né? Mas, teoricamente, o time que ganha o Campeonato Brasileiro, para mim, tá? Teoricamente, para mim, o time que ganha o Campeonato Brasileiro, em tese, ele vai ser tido como o melhor time. Pelo menos ele vai ser tido como o melhor time. Tá? Nem sempre isso é verdade, mas se a gente observar, como devem ter falado antes de mim aí já, provavelmente, alguns times se dedicam muito às Copas, né? E deixam o brasileiro de lado e vão firme ali, vão longe, né? E normalmente esses times realmente não são os melhores times do Brasil, né? Naquele ano, naquela circunstância. Então, diante disso, eu acho que o Campeonato Brasileiro ainda traz o melhor time. Eu acho que dá para cravar, sem medo de errar, que o melhor clube da temporada é o que ganha o brasileiro. Sim. Porque aí entra a questão do melhor planejamento, do melhor elenco. Tarana. Agora, eu não cravaria totalmente, para mim, é totalmente no escuro. Eu não consigo cravar se é o melhor time. Eu acho que em muitos momentos o melhor time no mata-mata pode surgir. Mas que o melhor clube, a melhor gestão do clube, enfim, o melhor elenco, aí acredito que não dá muita dúvida. Bom, para trazer para nossa mesa aqui um pouco de dado para a gente falar, vamos fazer aí de 2009 a 19? De 9 a 19 a gente avaliando em cada temporada como que as coisas aconteceram na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Aqui, ó. Amor, dá um oi aqui para os nossos ouvintes. Olá! Eu tô tomando cerveja, ela traz salada de fruta para mim, cara. Guarda que depois eu como, fazendo favor.
Alguém tem que Aqui, cuidar do... porra, na mesa de bar, salada de fruta não dá, né? Não, você devia ter falado que era uma porção de frios, torresmo. Pois é. Mente, pois né? é. Pelo menos. Pelo Ela menos tá você seguindo a mente minha essa linha hora. aí, ó. Pois é, Isso. se o José tivesse aqui, né? Fosse fisicamente a mesa de bar, você já se dava bem, José. Bom, então, galera, o esquema aqui agora é o seguinte. A gente vai olhar nessa nossa mesa de bar, esse nosso debate de Copa do Brasil Brasileirão, a gente vai pegar de 9 a 19. Eu peguei esse recorte que eu acho que é um recorte que dá para a gente ter uma boa noção, né? E 2009 eu acho que é um baita embate aí. Quem ganhou a Copa do Brasil foi o Corinthians, do Ronalducho, e quem ganhou o Brasileirão foi o Flamengo, do Adriano Imperador. O Flamengo ganhou os 2 jogos do Corinthians no ano. Vocês acham que dá assim, coletivamente, dá para a gente já cravar aí quem era melhor coletivamente? Porque o Flamengo foi um campeão de ponto corrido que oscilou pra caramba no campeonato naquele ano, né? Mas engoliu todo mundo no final. Teve uma reta final de mata-mata, né? De sair atropelando todo mundo. Flamengo de 2009, Rafael, você pode pesquisar aí depois. As últimas 9 rodadas, ele fez a campanha desse Flamengo aqui, cara. Não, eu lembro, pô. Ganhou fora de todo mundo, Palmeiras, Atlético. É aquelas cagadas que o Flamengo dá de vez em quando, né? Aqui, vocês querem ajuda para saber qual que era o melhor time aí? Tem as escalações dos times bases do Copa do Brasil e do Brasileirão. Então, o Corinthians de 2009 jogava com Felipe, Alessandro, William, Chicão, André Santos, Christian Elias, Douglas, Jorge Henrique, Dentinho, Ronaldo. E o Flamengo com Bruno, Léo Moura, Álvaro, Angelim, Juan, Ayrton, Maldonado, Williams, Pet, Zé Roberto e Adriano. O que vocês acham? Sem clubismo, Matheus. Quem leva essa disputa aí? Esses dois, eu juro pra você o seguinte, a única coisa que eu colocaria é tiraria o Álvaro e colocaria o William. O resto, na verdade, o Flamengo é bem melhor. Não é clubismo. Não é clubismo. Eu tô colocando aqui, olhando as duas escalações. Você acha o Ayrton melhor que o Christian? Acho. Se bem que, na verdade, nessa época o Christian estava muito bem, mas o Ayrton fez um papel absurdo. Cara, eu lembro do Christian no Flamengo, que eu vi ele algumas vezes no Maracanã. Mas o Ayrton faz um papel absurdo ele era no Flamengo. né? O Elias também. A gente for parar para pensar, ele realmente joga muita bola. Ele deixou de bater para resolver. Assim. Mas aí nós vamos voltar no mesmo erro de sempre. A gente vai analisar nome por nome e não vai pensar no coletivo. Os nomes aqui é para ajudar a lembrar do contexto. A ideia nem é fazer pau a pau aqui, não. Tá. Então, eu particularmente eu vejo o Flamengo igual, por exemplo, não só pela memória afetiva por ser flamenguista, mas principalmente pelo segundo turno. Sabe, eu acho que aquele jogo emblemático contra o Santos, quando o Bruno pega 2 pênaltis do Ganso, e aí acho que existe uma coisa que dá liga. Detalhe, Matheus. Oi. O Corinthians aí ficou em 10º lugar no Brasileiro. 10º? Esse aqui é na época que a Copa do Brasil ela era disputada no primeiro semestre. E aí o Corinthians campeão depois, não sei se vocês vão lembrar, o Mano Menezes era o treinador, e aí todo mundo ficava falando que o Corinthians estava de férias no campeonato, não disputava nada. Enfim. É verdade. Mas então a gente tem... Macarrão, você votaria diferente? Cara, não, eu acho que o time do Flamengo aí, pelo segundo turno principalmente, merece levar essa aí. Show. Então temos 1-0 Brasileirão. Aí vem 2010, Santos ganha a Copa do Brasil, Fluminense ganha o Brasileiro. E aí acho que vai ser muito necessário para a gente olhar aqui. Os dois times eram muito bons, né? Os dois times tinham um quarteto de frente ali bem interessante, né? Talvez com uma discrepância grande no centroavante, né? O que vocês acham? Ganhou os 2 jogos. Cara, Sério, você que é o rei da estatística, esse aqui é o PVC da mesa. Qual a posição do Santos no Brasileiro desse ano, 2010? Peraí que eu te falo. O Santos ficou em 8º. 8 mais 10, 18. Dividido por 2, média 9.
Nono lugar a média. Aí tá difícil, né? Mas vamos lembrar aqui, modelo de jogo, a gente está falando do Santos, do Dorival Júnior, que teve um primeiro semestre realmente absurdamente bom, e um Fluminense do Muricy Ramalho, bem no modelo Muricy, que foi campeão. Eu não voto. Se eu tivesse que votar... se eu tivesse que votar, cara, se fosse no pau a pau, eu acho equilibrado, mas no jogo... Com quem que o Santos faz a final da Copa do Brasil 2010? Vitória. Tá. E ainda, por exemplo, aquele formato que você fazia final do meio do ano ainda, não era? No meio do ano, aí depois vai de férias pro brasileiro, por isso que fica lá atrás. Aí eu acho que pelo calendário em si também eles meio matavam um pouco, né? Tipo assim, tiravam um pouco o tesão. Eu acho que aí tem a briga do Neymar com o Dorival, não tem, Josélia? Aí quebra o trabalho. Mas a análise que a gente tem que fazer, galera, é o seguinte: o Santos jogando a Copa do Brasil e o Fluminense jogando o Brasileiro. Porque se a gente analisar o que ganhou a Copa do Brasil jogando o Brasileiro, a gente está fazendo uma análise torta. Sim. Entendeu? O Santos que a gente tem que avaliar é jogando a Copa do Brasil. E o Fluminense jogando o Brasileiro. Eu fico com o Santos, cara. Esse quarteto aí era... Apesar do André, mas nessa época o André também rendeu pra caramba, né? Não, e o Wesley jogou uma monstruosidade nesse ano nessa Copa do Brasil. Sim. Eu também prefiro o Santos, o futebol do Santos de 2010. Para mim, o Santos de 2010 até o Flamengo de 2019 era o último time que tinha jogado nível Brasil. Bonito, né? Proposta mesmo. Mas no brasileiro não foi isso tudo, né, cara? Essa que é a dúvida. A Copa do Brasil ainda assim pegou Vitória na final, ganhou o Campeonato Paulista contra um time pequeno. Mas assim, eles tiraram o Grêmio na Copa do Brasil num jogaço, né? Não, verdade. Eu voto com o coração partido, porque eu acho o Fluminense de 10 e 12 muito bom. Eu acho de 12 melhor, o 10 eu não gosto tanto. Eu também prefiro do 2012. Mas eu voto no Santos. Então deu Santos. Eu acho que por exemplo, Flamengo e Corinthians, eu acho que tem um equilíbrio maior. Aqui, para mim, a diferença é brutal, assim, de modelo de Eu jogo. acho que não. Eu acho que aqui é mais equilibrado. O time do Fluminense era muito bom, cara. 2011, equilibradíssimo também, não à toa que foram os dois primeiros colocados no Brasileirão. O Vasco não só ganha a Copa do Brasil, como ele fica... Na última rodada, ele perde o campeonato por 1 ou 2 pontos, não me lembro exatamente, para o Corinthians. Na memória, vocês têm a memória do jogo mesmo, Vasco e Corinthians, nesse ano? Sim. O time do Vasco é aquele do Bonde da Colina. Como é que tinha o... Trem-bala da Colina. Trem-bala da Colina. Trem-bala da Colina. Para ajudar a galera aí a analisar as escalações. Era uma zaga de respeito, hein? Era, não era? Até o Ramon jogou bola esse ano aí na lateral esquerda. Sim, acho que foi a última vez que ele jogou, né? Olha o coletivo impactando no individual aí. Vocês lembram desse Eduardo Costa, cara? Volante? Foi pra seleção, não foi? Batia até na mãe dele. Horroroso. Foi pra seleção, ele chega pra seleção, não chega? Chega. Mas aí antes, né? Ele vai antes, depois o Vasco entrar. Agora, quem vai nesse momento é o Rômulo. Exatamente. Baita temporada. A gente compra o Rômulo de 2011, né? Isso. Ele ficou lá, nunca mais voltou. Nesse aí eu voto no Corinthians. Eu fico com o Vasco, não pelo clubismo, não, mas pelo todo do ano aí. Claro que, como o Rafa falou, tem que pegar o Vasco Copa do Brasil e o Corinthians Brasileirão. Né? Mas o Vasco Brasileirão, como foi ressaltado, também foi muito bom. Então, acho que o conjunto aí da obra e o time do Corinthians era um timão aí, claro, né?
Mas Eu estive ali do Macarrão pelo seguinte, não só por ganhar a Copa do Brasil, mas por chegar brigando o brasileiro. Eu acho que o Vasco, sabe, eu acho que o Vasco, nesse ponto, ele foi até, por exemplo, bem estruturado, né? Que ele realmente faz um planejamento, coisa que hoje não existe mais. Foi uma vitória e um empate do Corinthians no ano. Um enfrentamento entre os dois. Isso decidiu o campeonato, né? Se o Vasco tivesse ganhado nessa derrota aí, o Vasco era campeão. Na verdade, empate. Uma vitória e um empate. Pois é. Deu Vasco, eu confesso que eu acho que eu votaria no Vasco também. Por causa do modelo do Corinthians que não me agradava. Sim, também tem isso. Mas de todos esses Corinthians, Rafael, esse era o mais ofensivo. Eu gostava mais do de 15, cara. Ele era o pior. Esse aí, Copa do Brasil no meio do ano ainda, não? No meio do ano ainda. Sim. Em 2013 que ela fica... 2013 é a virada, né? Eu não lembro. 2013. Aqui acho que não dá nem jogo, né, gente? Para mim é o pior campeão da Copa do Brasil da história. Nem Santo André e Paulista era tão ruim. Eu concordo com vocês. Não só no coletivo, que era aquele time do Filipão, que ganhou a Copa do Brasil com o Marcos Assunção batendo falta. Sim. Como nos nomes mesmo ali, era um time muito ruim, cara. O Henrique jogava de volante, cara. Aquele Henrique que foi para a Copa. O zagueiro que depois foi pro Fluminense, né? Isso. Tinha o Mazinho, o Messi Black, lembra dele? Lembro. Atacante. Gente, o Daniel Carvalho, eu vi ele jogar. Mais gordo que eu. Que isso, eu vi ele jogar contra o Tupi, cara. Eu falei, poxa vida, pra mim tinha acabado. Então, aqui o Flu tá de lavada, né? O Fluminense ganhou os 2 jogos no ano. O Palmeiras foi rebaixado nesse ano, cara. E aí, por exemplo, tem um ponto que eu acho meio perigoso, que eu acho que tem até uma bola para levantar. Criou-se também muita ideia de ter o tal do treinador copeiro, né? E que, por exemplo, ontem, vendo, que eu achei fantástica a resenha de ontem, né? Por exemplo, o Flamengo de 2019, ele é um divisor de águas mais uma vez. Não só aquele Cruzeiro, como também foi da tal da Tríplice, mas o Flamengo, quando ele começa a mostrar, pode ter um time para ganhar tanto ponto corrido quanto mata-mata. Então, aí, por exemplo, se criou muita ideia de um treinador copeiro, que, na verdade, só arruma, cria aquele jogo, igual o José começou a comentar, aquele jogo onde você não sobe, você faz um jogo muito resultado. Apesar que o ponto corrido também tem, mas aí a gente criou aquela ideia, não, é copeiro, mas nunca trabalhava com elenco. Eu vejo alguns problemas, igual o Filipão, né? Você começou a vender uma imagem do Filipão, apesar que ele também ganha brasileiro, mas, poxa, levanta-se uma polêmica aí, né? Esse ano foi bem triste essa Copa do Brasil. Aí agora começa a ter uma mudançazinha de chave aqui. Porque em 2013 a gente passa a ter a Copa do Brasil no calendário anual e com a participação dos times da Libertadores. E aí para de acontecer zebras como essa de 2012, que o campeão é rebaixado, outros momentos que já teve campeão de Série B, jogando Série B sendo campeão da Copa do Brasil, né? Isso não vai acontecer mais. E aí, quando vem 2013... Isso é bom ou é ruim? Pois é. Depende, né? Porque isso joga por terra um pouco do quem defende o mata-mata, né? Porque uma das questões que vocês levantaram é o mata-mata proporcionar aos times menores a possibilidade de ganhar alguma coisa. Então, depois de 2003... Na verdade, o que eu acho, cara, vamos supor, o Atlético Paranaense ganhou ano passado. É uma surpresa, entende? Mas era um bom time. O que eu quis dizer é que você não tem mais times ruins ganhando. Surpresa você tem. O Atlético Paranaense ser campeão ano passado é uma surpresa, tirando Flamengo, Grêmio e Inter. Se você pensar o Atlético Mineiro em 14, não era... O Atlético Mineiro, na verdade, 13 e 14, ele vem e no mata-mata ele consegue algo que ele não conseguiu no ponto corrido aí nessa história toda, né? Você sabia que a sua análise vai ficar equilibrada por causa do ano de 2014? Naquele ano, o Atlético e Cruzeiro jogaram acho que 6 vezes. O Atlético ganhou 4. Não, mas primeiro a gente tem que fazer 13.
Então. Mas 13 acho que não dá jogo, não. Vocês acham que dá jogo, gente? Vai lá, coloca na mesa. Tá na mesa. Vocês que vão votar aí. Mesmo tendo tirado o Cruzeiro é mais time. Muito mais. Por exemplo, Muito mais. A gente acha um gol. A gente acha um gol lá. Não, a gente tomou um sapeca no Mineirão, né? Exatamente. A gente achou um gol. Foi 2-1. Né? Foi 2-1, mas assim, o primeiro tempo podia ter terminado uns 4-0 para eles. Agradeço ao Carlos Eduardo. Ô, Matheus, nesse ano o Flamengo e o Cruzeiro jogaram 4 vezes. O Flamengo ganhou uma, o Cruzeiro uma e foram 2 empates. Sim. Pois é, olha que doido. E isso significa que no Brasileirão o Cruzeiro não ganhou do Flamengo. Ganhou uma. Ué, mas na Copa do Brasil foi uma vitória para cada lado. Espera que eu vou olhar aqui, peraí. Porque no primeiro jogo no Mineirão a gente passou um sufoco absurdo. Foi 2-1 e 1-0, né, na Copa do Brasil. Você tá louco. Aquele primeiro jogo, o Flamengo... Não. No Brasileiro, o Cruzeiro ganhou de 1-0 no Mineirão e empatou de 1-1 no Maracanã. Então foram 2 vitórias do Cruzeiro, uma do Flamengo e uma do Flamengo. Mas aqui acho que não dá jogo, não. Tanto Tanto no individual quanto no coletivo, o time do Cruzeiro era... Sim. E aqui, Clássico Mineiro, hein, galera? O Cruzeiro é muito melhor também. Você acha? Eu também. O Atlético vem naquela crescente, mas eu também acho o Cruzeiro bem mais time. Sim. Eu fico com o Cruzeiro, apesar do Atlético ter tido um bom time, né? Ter jogado uma excelente Copa do Brasil, claro, foi campeão. Mas esse time do Cruzeiro... O segundo turno do Cruzeiro, a segunda metade ali da temporada do Cruzeiro, do Brasileirão ali, não foi boa, né? Sim. O Cruzeiro não... Aqui, eles jogaram 7 vezes. 7 vezes nesse ano. Caramba. O Atlético ganhou 4. O Cruzeiro 1 e 2 empates. Cara. Olha isso, velho. O Mineiro desse ano quem foi? O Mineiro quem ganhou foi o... Deixa eu olhar aqui. Eu achei. O Mineiro quem ganhou foi o Cruzeiro, com 3 empates. Ele tinha a melhor campanha. Ô, gente, é o que eu falo. Vocês votaram Cruzeiro, todo mundo? Eu votei. Cruzeiro. Mas é o que eu falo. Olha que loucura que é isso, né? Aí a gente fala assim, o Cruzeiro é melhor, o Cruzeiro é mais regular, o Cruzeiro é mais, e o Atlético sapecou o Cruzeiro o ano inteiro. Pois é. Porque a gente está olhando um jogo pontual, cara. A gente não está olhando a temporada toda. Não, em 7 jogos que você falou, ué. 7 Mas jogos. aí cai naquela história de clássico, né, Ronaldinho? Igual no passado, Flamengo e Vasco 4-4. Exato, por exemplo, cara, mas se você nos clássicos você toma um sapeca desse, pra mim, o seu time já perde muito de pontuação pra mim. 2015, eu acho que não vai dar jogo também não, mas vocês que vão falar aí. Aqui, em 2014, o Atlético foi em 5º no Brasileiro. É uma boa campanha, né? É uma boa campanha. E eu acho que o primeiro turno do Atlético não é tão bom. Quer dizer, não era qualquer time também o Atlético. Não era, não. Bom time. Era um bom time. 2015 a gente tem essa disputa aí. Cara, essa dupla de zaga do Corinthians em 2015 era indecente, né? Pois é. Não, e esse meio com Renato Augusto, Jadson e Elis estavam voando. Nossa Senhora. O Malcom, velho. O Malcom é muito bom. No match O day, Arana, você vê que o Malcom era bom de bola no Barcelona. Muito bem. Ligou, né, cara? Com o coração partido aí, eu voto no Corinthians. Que eu acho esse time muito defensivo. Mas o Palmeiras era muito ruim. Sim. Foi o primeiro ano ali do Dudu no Palmeiras, né? Chegando. Gabriel Jesus aparecendo, Gabriel Jesus não foi? surgindo, isso mesmo. Mas todo mundo votou Corinthians? Corinthians. Aí vem 16. Palmeiras nesse ano, olha que coisa horrorosa. É muito louco isso, cara. O Palmeiras ficou em 9º, que é a média do campeão da Copa do Brasil no Brasileiro. Mas é o que a gente conversou no início do bate-papo. A nossa cultura é uma cultura de priorizar um
e deixar o outro de lado. O Jesus, ano passado, mudou isso. Entendeu? Rafael. Eu acho que a posição do campeão da Copa do Brasil e da Libertadores no Brasileiro, ela vai ter sempre uma média de posicionamento ruim, porque é o time que ficou poupando. Mas aqui, olha que curioso. Na Champions também cara. O campeão da Champions, na média, está ficando em 9,6 a posição dele na fase de classificação. Olha que loucura. Mas a Champions, eu acho que... Mas se você pegar a Liga, a Copa, melhor dizendo, a Copa Nacional, eu acho que não deve ser assim, não. Depois você faz. Não. Porque eu acho que poupar para Champions é uma coisa, né? Mas você poupar para a Copa do Rei, para Copa da França... Copa da Inglaterra, né? Lá, aqui dá um jogo bom, hein? Aqui dá jogo bom. Porque você tem o Palmeiras, que talvez, desses Palmeiras que a gente teve campeões aí nos últimos anos, talvez o melhor deles. E o Grêmio jogou muita bola. Foi o início da era de ouro do Renato Gaúcho, né? Com uma molecada jogando muita bola, o Wallace surgindo, Pedro Rocha, Luan. E a dupla de zaga que está até hoje lá, né? Geralmente. Aí, esse time aí, o Grêmio, de 2016 a 2019, eu acho que ele está cometendo um erro institucional absurdo de abandonar o brasileiro e priorizar nas Copas. Ô, José, eu estava percebendo isso. Sem jogar o brasileiro, o Grêmio fica entre os 4 em quase todos. Sempre. Ele jogar a Vera, ele tinha ganhado uns 2 brasileiros aí nessa brincadeira. Pode ser que sim. Mas eu acho que aquela história que a gente comentou, a torcida do Grêmio já não tolera mais isso. Se o Renato continuar naquela ideia... Mas agora já era, Matheus. Agora não vai dar para voltar no tempo, né? Aqui. Mas eu estou te falando o seguinte. Mas, por exemplo, eu lembro da final, quando o Pedro Rocha destaca, ele arrebenta, né? Eu juro para você que eu não acreditava que o Grêmio ganharia, mesmo com um time muito bom. E a final é contra o Atlético, não é? A Copa do Brasil. Chuta a posição do Grêmio no Brasileiro desse ano aí. 7º. 9º. 9. Aí ele vai bem 17, 18, 19, né? Mas nesse time... Aqui foi a formação do Grêmio campeão. Então, tanto é que o Renato Gaúcho assume no meio da temporada, com o Grêmio não muito bem. O Renato Gaúcho assume, aí ele forma esse time, ganha a Copa do Brasil e cria esse Mas o melhor Grêmio é o de 2017. Eu também que ganhou a Libertadores. Eu também acho. Contra ninguém também, mas ganhou a Libertadores. Nessa briga aí eu fico com o Palmeiras. Eu também. Foi nesse ano aí que o Jailson apareceu, né? Como salvação. Foi. Resolveu fazer umas defesas absurdas, não foi? Um improvável. Foi. Também acho o Palmeiras mais time. Vocês lembram o jogo da liderança numa quarta-feira, Flamengo e Palmeiras na Arena do Urubu? Márcio Araújo expulso. O Diego perdeu o pênalti, vocês lembram? Uhum. Valia a liderança do campeonato. Mas esse time, o Moisés jogou muita bola esse ano aí. Jogou esse ano. O Mina foi um zagueiro que virou. Até que venderam bem o Mina também. Foi pro Esse aí Barcelona. foi o melhor Palmeiras. Esse aí foi o melhor Palmeiras. Eu também acho. Descobriram o verdadeiro nome do Mina, né? Lá fora, né? Aqui eu acho que não vai dar jogo, não, mas vamos ver. O que vocês acham? Aqui tá bem recente na memória, né? A gente está falando do Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, em cima do Flamengo, não é isso? E o Corinthians do Carille, campeão brasileiro. Aí, aqui, analisa bem. Olha que retrocesso o futebol brasileiro. Esses dois times ganhar campeonato, cara. Exato. Eu estava pensando nisso aqui agora, José. A gente mas o jogo que eles da produzem... Copa do Brasil, o Cruzeiro, é isso, um joguinho medíocre, um jogo horroroso, um jogo de retranca. Contra o Flamengo? Nossa, o que é isso? Mas contra o Flamengo, a gente dá um desconto que se você lembrar lá, eles lançaram o Raniel de centroavante, que eles não tinham alguém para jogar que estava machucado. E o próprio Arrascaeta não joga, ele entra no segundo tempo, porque também estava lesionado. Mas, assim,
de time, eu acho que esse quarteto de ataque do Cruzeiro, eu acho que é um bom. Eu acho esse Cruzeiro de 2017, essa Copa do Brasil do Cruzeiro, muito boa, apesar da final. Agora, Romero e Jô, cara. Romero e Jô é brincadeira de mau gosto, cara. Mas o Jô esse ano deitou, né? Aí que Você viu tá, como né? é que o futebol tá famoso. É igual o Hernani deitou em 2013. Mas aí não é. Eu juro que esse ano eu não consigo. Eu vou Cruzeiro. Eu vou de Cruzeiro aí porque era um time muito bom. Era uma equipe boa, um conjunto bom e tinha individualmente, você pega aí esse Diogo Barbosa, quando ele surge lá no Cruzeiro, né? Surge assim, né? Quando ele destaca, ele era muito bom no Cruzeiro. Esse lateral esquerdo aí. Esse aí joga boa parte da Copa do Brasil é o Murilo, porque o Dedé machuca, né? Mas o começo da Copa do Brasil ainda é o Dedé. E o mal, se você olhar, olha os dois treinadores. Quando a gente criou aquela ideia de como é que o futebol brasileiro estava morrendo, né? Olha os dois treinadores campeões. Né? Muito ruim você pensar. Eu acho que esse ano aí é um ano que explica muita coisa do que a gente viveu aí, né? Exatamente, o conceito de treinador no Brasil, né? Nossa. Eu acho que, só para dar uma pimentada aí, pimentada não, né? Puxar outra discussão até para o futuro aí, como é que a política do clube, né, a questão externa do clube acaba com o rendimento de um time, né? Esse Cruzeiro de 2017 para 2018 ele tem alterações, mas não é nada, né, gigantesco e nem tanto para 2019. E como é que quase que um mesmo time despenca como despencou? Eu falei o ano inteiro passado, cara, o Cruzeiro não tem os resultados em conformidade com, em tese, o que o time tem, né? Mas aí que tá, Macarrão. Esses dois times aí estavam vivendo uma mentira. Eles estavam investindo, gastando e estavam devendo horrores. Tanto é que a gente está vendo isso aí agora. Exatamente. A ideia do antiplanejamento, né? Então olha só. Ô, José, eu vou além, tá? Eu vou além. Não só gastando mal, como planejando mal, porque o Cruzeiro, eu acho que não tinha time para cair também. Mas, assim, você vê o time envelhecendo, você vê a galera perdendo a fome, Thiago Neves, Robinho ali, e você não renova, né? Você mantém aquelas peças ali, o vestiário perdido, enfim. É bem complicado. Hoje eu vejo a minha resistência naquele grupinho nosso do Flamengo lá com orgulho, porque eu estou acompanhando lá desde 2014, cara. O Flamengo é ou não é, Matheus? O Matheus sabe que é verdade. Com certeza. Com muitas saídas, né, Matheus? Volta, José. Acreditei nesse processo aí que o Flamengo passou, cara. Vocês enrolaram pra caralho, é porque tá difícil de votar? Eu vou de Cruzeiro. Não, eu votei no Cruzeiro. Já que eu tenho que votar, eu voto no Cruzeiro, mas eu falo assim, é o anti-futebol aí, ó. É o anti-futebol, cara. É nefasto não, isso aí. E isso não parou por aí, não, porque em 2018 aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa. E aí, galera, vocês acham que dá jogo? Como é que é? Eu vou na linha do Macarrão. Eu tô com o Palmeiras bem mais time. Para mim não dá jogo, não. Apesar do Cruzeiro ainda ser um bom time, pelo mesmo elenco, mas... Não tem nem comparação aí. Ô, Ronaldinho, como você não vota, quem que você levaria de centroavante? O Barcos ou o Borra? Puta que pariu, cara. Foi o Pelé. Cara, mas por incrível que pareça, eu acho o Barcos mais técnico. Bem mais técnico. Também acho ele mais... Mas assim, não quer dizer nada, mas é mais técnico. Entendeu? Sim. Agora, é porque eu acho que tem muito resíduo do Cruzeiro 2019 também. Porque essa altura do ano, se a gente tivesse início de junho, o ano passado, o Cruzeiro era o melhor time do Brasil, melhor campanha na Libertadores. Ô, gente, o Cruzeiro foi apontado favorito no Brasileiro ano passado, vocês esqueceram. Mas ele foi a melhor campanha da Libertadores, José. Campeão. Melhor campanha da Libertadores, campeão mineiro, não é isso? Campeão Mas o que tem a ver se é a melhor campanha? Não importa, é ou não é? Mas você lembra a chave do Cruzeiro, né, José? Ô, José, não quer dizer nada, tanto que não ganhou e foi rebaixado. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, naquele momento, acreditava-se que o Cruzeiro jogava um grande futebol.
Chuta a posição do Cruzeiro no Brasileiro desse ano aí. 18? 13º. É. Ah, Oitavo velho, lugar. Oitavo, é. Eu ia chutar oitavo. Oitavo. Não. É. O confronto, Cruzeiro e Palmeiras, 4 jogos. 4 jogos. 2019 precisa colocar, gente? Pula. Coloca aí, pô. Para consolidar Cara, o massacre do brasileiro na Copa do Brasil. Sabe o que é legal? O time do Atlético Paranaense era um bom time, cara. Aí a vitória do futebol. Aqui é uma virada, né? Ô, José, a culpa Aí é a de vitória tudo do isso aí, futebol, cara. Oi, a Matheus. culpa do Flamengo não ter ganho o brasileiro chama-se Jerônimo. Alguém que você me arruma para ir com a gente pro Maracanã, um pé frio danado. Culpa sua, José. Tá? Ok. Agora, Você pode não botar, sabe, se botar qualquer um dos times que a gente olhou nesse programa de hoje contra esse Flamengo aqui, que não dá jogo, dá? Sem clubismo nenhum, tá, gente? Tô falando sem clubismo. Não, faz Agora, sentido. só um comentário Tomara rápido. que seja uma guinada, né? Que a gente passou por esse período sombrio aí do nosso futebol e que 2019, essa pandemia aí, infelizmente, aconteceu e a gente está parado, mas que a gente retorne o futebol brasileiro com uma mentalidade diferente, né? Buscando trazer a nossa essência. Será que vai? Tomara, né? Agora, a constatação é a seguinte, cara. A gente só teve 3 campeões de Copa do Brasil que a gente considera melhores do que os campeões brasileiros. E quantos brasileiros? No caso, 8, né? 8? 8-3. 8-3. Agora, eu vejo que o futebol brasileiro tem salvação aí, ó. Quando eu vi esse Bruno Guimarães jogar bola. Aí você vê que o futebol brasileiro tem jeito mesmo. Tem uns caras que aparecem. É muito bom, né? Muito Que bom. Ele tava bem no Lyon, cara. Tava. Chegou arrebentou. Chegou à vontade, bola, né, cara? Moleque bom. Moleque bom de bola. Muito bom. Aqui, o Flamengo é inconteste, é o melhor desses times que a gente analisou. E o segundo, quem que vocês acham que é o melhor? Eu gosto bastante. Aquele Santos lá era... O Santos de 2010, para mim, é o segundo. E o terceiro, eu ficaria entre o Corinthians de 15 e o Cruzeiro de 13. Eu acho que o Cruzeiro de 14 eu não gosto, não. Mas o Cruzeiro de 13 eu gosto bem. Eu ficaria, acho que com o Vasco Cruzeiro de joga 13. Um futebol muito bacana no ano da muito Copa do bom. Brasil. De 11, é verdade. Né? É bom também. Seria o 5. Esse seria o 5 aí. A gente está falando aqui de 22 times, os 5 que eu colocaria seria esses 5 aí. É muito pouco, né? A peste do Muricy, né? O Muricy tinha jogadores, por exemplo, o Conca faz um brasileiro fantástico, né? Mas é aquela história, o jeito do Muricy pragmático. jogar. Mas é o que eu falo, eu acho que tomara que isso que o José falou seja o grande responsável pelo que aconteceu e que o Jesus faça essa mudança. Porque eu acho que quando a gente passou para o ponto corrido no Brasil, eu acho que o José falou, pô, os paulistas entenderam. Eu acho que, na verdade, os paulistas eles vieram numa leva de treinadores pragmáticos, defensivos, que jogavam o suficiente para ganhar, que eu acho que isso fez muito mal para o nosso futebol. Entendeu? Mas é o contexto, Rafael. Isso começou em 82, cara. Essa visão. Tomara que mude agora. Mas, José, você sabe que eu tenho um pensamento muito parecido com o seu em relação a isso. Mas eu acho que ainda a gente tinha, nos campeonatos brasileiros, antes de iniciar o ponto corrido, você tinha muito time que tentava algo diferente. Pô, pega os campeões ali, o Corinthians do final da década de 90, o Santos de 2002. Eram timaços, cara. Eram times que jogavam bonito. Cara, o Santos de 2002, o treinador era o Leão, cara, e conseguiu jogar bola. Olha que doideira que é isso. Para mim, até 2019, a referência de time brasileiro era o São Paulo do Telê, cara. São Paulo do Telê. E o Palmeiras do Lucha também, né? Mas foi um período muito curtinho esse time, Rafael. O Palmeiras foi do 6 Lucha? meses, cara. Não, mas 93, 94 também, né? Mas o time que goleava todo mundo era de 96, né? Sim, era um timaço. Aquele é o melhor de todos. Ele era absurdo, a gente até comparou, né? Naquelas nossas primeiras conversas, comparou com o 2019, a nível de elenco individual, tira o coletivo. Quando a gente fez aquela comparação rápida,
entre o Palmeiras e o Flamengo, você vê que o Palmeiras tinha um time absurdo. Nossa Senhora, não tem como comparar. Bom, mas a gente fica aí. Esse foi mais um episódio do nosso Mesa de Bar. Semana que vem tem mais. E fica acompanhando, pessoal, que a partir da próxima semana aí, a gente vai ter vários quadros novos entrando no ar, coisa muito bacana. Então, inscreve no canal para acompanhar, dá like e ajuda a gente a chegar a mais gente aí.